trevas, tanta escuridão que o mundo tem vivido, só a palavra de Deus para nos dar um rumo, para nos dar um norte, para nos dar um sentido de vida, amém? E eu, a semana passada, compartilhei com os irmãos uma palavra chamada as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu sei que existem circunstâncias nas nossas vidas de que nós falamos quando que vai se cumprir, será que vai se cumprir, será que Deus não se esqueceu de mim? Essa semana eu fiquei pensando, será que por que eu fui pregar esse trem aí? Eu levei uma rasteira tão grande que foi tenso de levantar, como diz lá fora, eu levei um modão. Não sei se aqui tem essa expressão em Moedos, lá em Curitiba, você leva uma rasteira e fala que dá um modão. Mas você sabe, o Senhor, Ele me conduziu a continuar crendo nas promessas. Como nós sempre falamos, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Existem promessas que nós queremos que aconteça hoje, amanhã já. E às vezes elas demoram. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus prometido, não cumprirá? Ele vai cumprir. Nós só precisamos continuar firmes nas promessas. Nós só precisamos continuar crendo. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, e não nos chamou para ficar sofrendo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas no mundo tereis aflições, mas não é as aflições em abundância, é a vida em abundância. Mas eu e você que precisamos escolher, nos posicionar. O que eu quero ter em abundância? Sofrimento ou vida? Eu creio que se você está aqui, você quer vida. Senão você estaria em qualquer lugar, menos aqui. Então eu sei que essa palavra irá falar com você, irá ministrar no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Não tem como ela ser liberada e não tocar e não alcançar o objetivo dela, que é tocar o mais íntimo do nosso coração. Amém? Eu quero te convidar a ler a sua Bíblia lá em Judas 1, que é só um capítulo mesmo, capítulo 1. Irmãos, como é estranho, né? Há um tempo atrás, você era preso se entrasse de máscara em algum lugar, né? Máscara, capacete. Agora você é preso se você não entrar de máscara, se entrar sem. Você vê como que as coisas inverteram, né? Hoje você tem que fazer tudo de portas fechadas, olha só que coisa. Mas eu sei que uma coisa Deus prometeu: as portas do inferno não vão prevalecer. Quando eu estava aqui pregando para os jovens, eu senti uma presença tão maravilhosa. No final fiz um momento de enchimento do espírito de jovem, gosta desse negócio, né? Teve uns que eu falei: você exagerou na dose, você extrapolou. É tão poderoso que você vê aqueles jovens caindo no espírito, orando, adorando, enquanto muitos outros, ou eu mesmo, na idade dele, estava se enchendo de tudo menos do Espírito Santo. E eu vi eles, e ontem o Senhor continuou confirmando no meu coração. Porque daí você vê o prédio vazio, é tão estranho. Antes de começar tudo isso, nós estávamos até pensando em comprar mais cadeiras, porque estavam faltando lugares. Teve momentos de que alguns líderes ou irmãos mais firmes ficaram de pé porque estava faltando lugar. Mas o Senhor continuou confirmando. Hoje nós somos poucos, mas nós seremos muitos. O menor virá ser 1000. O mínimo virá ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu creio nisso, e Deus é mais. Inverti o versículo: o menor virá ser 1000 e o mínimo uma nação forte. E você sabe, há essa promessa sobre nós. Eu e você, nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Nós precisamos continuar focados na cruz, na obra realizada. Ah, pastor, mas parece nada está acontecendo do meu jeito. Que bom. Irmão, se Deus te mostrasse o que aconteceria do teu jeito se Ele deixasse, olha, você ia se assustar. É igual criança, quer fazer tudo do jeito dela. Mas nós sabemos que se deixar ela fazer do jeito dela, dá caca, dá ou não dá? Estou com a Rebeca lá 2 anos, agora quer subir na mesa, quer sentar na mesa, agora está quase usando a mesa de cadeira para alcançar a geladeira. Eu falo: meu Deus, 2 anos de idade. Aí disse minha mãe esses dias: o fruto não cai longe da árvore, né? Você com 2 anos fazia coisa um pouco pior. Falei: Jesus amado, com 4 fugia da creche sozinho, pegava o ônibus, para os irmãos terem uma ideia. Mas você sabe, eu fico pensando que é bem isso mesmo. Às vezes nós falamos: ah, não está acontecendo do meu jeito. Mas
Se acontecesse do nosso jeito, talvez o negócio seria ruim. Porque o nosso jeito, normalmente, não vou dizer sempre, mas normalmente, é sempre com uma vista natural. É sempre baseado nas nossas emoções. E é por isso que muitas vezes nós batemos a cabeça. Mas são dias que Deus, no meio de todas as adversidades, Ele está nos ensinando, nos forjando, nos fortalecendo, para crescermos e avançarmos nele. Amém? Então, Judas, capítulo 1. Judas é antes de Apocalipse. Eu queria que você anotasse alguns versículos de Judas para que você possa entender o contexto desta palavra que eu irei ministrar. Judas é um livro antes de Apocalipse. É uma epístola chamada uma epístola universal, que é escrito para todas as igrejas. Amém? E Judas 1, versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-nos acerca da nossa comunhão, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O nome dessa palavra que eu quero ministrar para você é uma pergunta, na verdade. Você está firmado na verdade? Fala assim: eu estou firmado na verdade? Judas, ao escrever essa epístola, ele estava preocupado. Por quê? Porque ele estava preocupado que alguns amados servos em Jesus Cristo não estivessem firmados na verdade. Você sabe, alguns perguntam se esse Judas é o mesmo que traiu Jesus, que era o Judas Iscariotes. Não era. Esse Judas, ele era irmão de consideração de Jesus. E aqui, esse Judas que escreveu o livro, ele era um apóstolo, ele era irmão de Judas e irmão também do apóstolo Tiago, que também era irmão de Jesus. Amém? Pastor, por que ele não escreveu então que ele era irmão de Jesus? Não está escrito porque ele não escreveu, então eu não posso achar. Mas os comentaristas e historiadores, eles creem que ele não escreveu o irmão de Jesus porque ele sabia que os pais deles, Maria e José, que era pai de Judas e de Tiago, eles eram pai e mãe de Jesus por consideração, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era filho de José, no sentido José gerou ele com Maria, porque Maria só emprestou o ventre para Deus, para que o Espírito Santo gerasse Jesus. Amém? Então ele sabia que apesar de Jesus ter crescido com eles, chamando José e Maria de pai, eles eram servos dele. Por quê? Porque quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna servo. Que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, doulos é mais do que servo, doulos é escravo. Então eles sabiam que eles tinham sido comprados por um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro. E é por isso que o apóstolo Judas aqui, ele fala essa situação, ele fala: eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, eu fui comprado por um Senhor que era Jesus. Amém? Só que é interessante, porque Judas, ao escrever essa carta, ele começa falando aos amados, e nós precisamos crer que nós somos amados, porque, irmãos, até essa questão da enfermidade, alguns falam: mas se é amado, por que você pegou? Quem é crente e já pegou esse trem aí, eles vão ser questionados, porque o ímpio lá fora vai falar: cadê o seu Deus que deixou você pegar? Então, nós não sabemos o porquê que alguns pegam, outros não pegam. Eu falo para os irmãos todo dia, estou em contato com pessoas, agora coletando óleo mais ainda. Mas, graças a Deus, se peguei, não tive sintomas, eu também fui no médico. Estou aqui firme e também minha família não pegou. Agora, não pegamos porque nós somos melhores que outros, não. O que eu creio é o seguinte:
alguns, eles precisam passar para a fornalha e outros não. Por quê? Porque uns merecem, outros não? Não é isso. A Bíblia não explica o porquê. Nós só precisamos continuar crendo. Nós somos amados. Se eu, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, se eu pegar essa enfermidade, não é a vontade de Deus, mas se eu pegar, Deus continua sendo Deus. E se eu não pegar, Deus continua sendo Deus. O que eu preciso crer é o seguinte: não vou pegar, mas se chegar a acontecer, Deus irá me curar. Porque até no leito de enfermidade, como diz o salmista, Deus afofa a nossa cama, o nosso leito. Então não sabemos explicar por que alguns passam por situações, outros não passam. Nós só precisamos crer no seguinte: nós somos filhos amados, Deus nos guarda, Deus nos protege. Não queria que acontecesse, mas se porventura Ele permitiu, de alguma forma Ele vai agir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você se sente amado por Deus? Espero que se sinta. Porque tem pessoas que no meio da adversidade ela fica em dúvida: será que Deus me ama mesmo? Parece que só ama o fulano está aprontando um monte lá e não acontece nada. Eu que estou fazendo tudo certinho aqui, parece que acontece, o mundo desabou. Não, nós precisamos crer que Deus está cuidando de nós. É que nem esse ciclone, ou agora deram um nome mais elegante, bomba, ciclone, bomba, que aconteceu esses dias atrás. Bomba é chique, né? Escutando nomes para as coisas. Mas eu cheguei em casa, tinha uma gigante placa, estava coletando óleo. Quando cheguei em casa, tudo escuro, aquela placa gigantesca, parte em cima, parte no chão. E eu falei: meu Deus, caí do forro da lateral. E eu já falei: puxa, na hora veio aquela cena, por que Deus permitiu? Mas depois eu fiquei pensando: quantos não perderam casa? Quantos não perderam vida? Uma placa daquele tamanho, a casa que eu moro, os irmãos conhecem, ela é antiga. Era para ter derrubado, beiral, tudo. Então, por que aconteceu? Não sei. Mas o principal Deus fez foi guardar a minha família. Guardar os meus, que são dele. Mas o que é o nosso problema muitas vezes? Nós queremos saber o porquê está acontecendo. Nós não temos que saber o porquê está acontecendo. Nós temos que perguntar para Deus: como eu respondo a tudo isso? Porque eu quero fazer a sua vontade. E quem teve revelação de que é servo, ele quer fazer a vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu sei que Judas, ele se preocupa aqui, e essa deve ser a nossa preocupação, porque nós pregamos muito sobre a graça. Você sabe que já é a minoria que prega sobre a graça das igrejas evangélicas, amém? Minoria que eu falo não é 1 ou 10, mas assim, é 10, 20% de todas as igrejas evangélicas que se prega a graça, e a videira está inclusa nessa minoria, amém? Mas, em nome da graça, muitas pessoas ficam pregando a graça, e as pessoas vão ficar pecando de maneira vantajosa, ou eles vão fazer da graça, como disse Judas, se tornar libertinagem. Pastor, fica pregando a graça sem doutrina de roupa. Olha as roupas que os irmãos, as irmãs vão usar. Eu não tenho que ficar pregando isso, porque eu e você, nós temos revelação que nós somos templo do Espírito Santo. Ah, mas a irmã lá está parecendo os irmãos gêmeos, e a saia dela, ela é aquela saia de arame farpado. Cerca a propriedade, mas não tampa a visão. Eu vou ficar falando para a irmã colocar madeira naquela cerca? Eu não. Cada um tem que saber que é tempo do Espírito Santo. Só que muitos ficam preocupados com essas pequenas coisas e esquecem, como disse Jesus: eu olho, eu quero que tire o cisco do meu irmão, mas eu não vejo a trave no meu olho. Preciso eu me preocupar se realmente eu tenho servido a Deus confiado na graça. Que nunca, que pela graça de Deus eu vou entrar numa libertinagem. Você sabe, alguém esses dias, não dá para falar homem ou mulher, porque meus irmãos já ficam perguntando quem que é. Você acredita que eu recebo até mensagem: pastor, o senhor falou aquela coisa, será que não é fulano? Que bom que é mais ousado, né? E alguém esses dias falou assim para mim: pastor, que sabendo lá na igreja de vocês, lá vocês ficam pregando contra divórcio, que não pode, não sei o que, segundo um casamento, mas ficar fazendo tal coisa lá na Baixada pode, ficar tal coisa lá em tal lugar lá pode, coisa que nem eu sabia. Falei: primeiro, a gente não fica pregando nada disso. Segundo, divorciado ou não divorciado, nós amamos igual. Nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a palavra. Tem pessoas que vêm dessa forma.
mas sempre nós vamos pregar restauração e restituição. E aí as pessoas falam, mas fulano, não, o que faz com pessoas que se divorciaram e vieram já assim, com outra família? A pessoa está 10 anos com outra família. Eu vou falar, não, desfaz essa família de 10 anos, vai arrumar outro, vai restaurar. Não posso falar isso. O que nós sempre falamos? Agora faça como se fosse o primeiro e viva a sua vida. Nós vamos amar igual, mas nós nunca vamos pregar contra a restauração e restituição. Amém? E aí as pessoas ficam preocupadas, por que isso ou aquilo? Eu acho que deveria ser assim. Nós não temos que achar, nós temos que fazer o que está escrito. Alguém esses dias falou, pastor, mas se fosse no teu casamento, você perdoaria? Eu não quero nem pensar, mas eu não fui chamado para falar o que eu iria fazer, e se fosse eu estou aqui para falar o que está escrito. Porque é que nem bebida, irmão. Eu tenho pavor de embriaguez. Por quê? Porque eu já fui muito escravo da bebida, já destruiu muitos anos da minha vida, e destruiu o casamento da minha mãe e do meu pai, e por anos eu vi essa destruição. Então eu tenho pavor da embriaguez. Mas você não vai me ver pregando contra alguém tomar um gole de alguma coisa contra a bebida, porque a Bíblia não proíbe a bebida. Qual é o nosso mal hoje? As pessoas começam a pregar e ensinar o que elas acham. Nós não temos que pregar o que nós achamos, nós temos que pregar o que está escrito. Eu detesto embriaguez, mas eu nunca vou pregar contra beber um gole de alguma coisa. Por quê? Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não proíbe, ela proíbe a embriaguez, não beber um gole de uma coisa ou outra. Você entende? Pastor, mas isso e aquilo. Nós precisamos entender uma coisa. Às vezes as pessoas falam, mas existe pecadinho ou pecadão? Existe. Existe porque em alguns momentos dos fariseus Jesus falou, ai, 3 vezes de ti. Um ai de Jesus já é estranho. 3, várias vezes ele falou. Em outro momento ele falou, ai de ti, Corazim, será maior a sua consequência do que de Sodoma e Gomorra. Quando ele está nas mãos dos governadores lá, ele fala o quê? Ai daqueles que me entregaram a você, maior pecado tem eles do que vocês. Veja, em vários momentos, pastor, como que eu defino pecadinho, pecadão? Como que eu vou odiar? Vocês ficam pregando esse negócio de odeia o pecado e ama o pecador. Como que acontece isso? Simples. Eu odeio a pessoa a prática das drogas, das bebidas, que destrói as pessoas, e no momento da minha vida me destruiu. Mas eu amo aqueles que estão afundados no pecado. Por quê? Porque assim como eu recebi salvação e restauração, eu creio que esses também podem receber. Amém. Eu, ao ir lá no Erasto Guerra, eu fui uma vez visitar um primo segundo meu, eu vi umas criancinhas lá que eu cheguei a chorar de pavor, carequinha, com leucemia, magro. Eu odeio o câncer, detesto o câncer, mas eu tenho muita compaixão daquelas criancinhas. E assim é Deus, Ele odeia o pecado, por isso que na cruz Ele puniu o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama aquele que recebeu Ele ama aquele também que ainda não recebeu, porque Ele quer que receba, porque Ele tem o melhor. Você entende? Eu sempre vou pregar a verdade. Você sabe, igreja, o que mais, não corretos, graças a Deus, mas igreja, na sua maioria, as maiores dificuldades estão no casamento. Vocês sabem disso, amém ou não? Não aqui, graças a Deus. Falar, repreendi em nome de Jesus. Mas é casamento, também já passei por isso. Mas você sabe, todos os irmãos que já vieram conversar comigo, tem alguns irmãos que ficam até bravos. O cônjuge vem falar do outro, né? Eu não vou falar uma mulher. Mas acontece o cônjuge vir falar mal do cônjuge. Estou cansado, pastor, porque só faz isso, só faz aquilo. Aí eu falo assim, me perdoa, seja paciente. Mas não merece meu perdão, pastor, porque olha o que eu já fiz, não merece. Eu falo, eu sei que não merece, mas a gente também não merece, perdoa. O senhor está do lado e não sei o quê. E eu já fiquei bravo assim também. Minha esposa daquele igreja de também já ficou bravo quando nós éramos discipulados lá em Curitiba. Então, não é que estamos defendendo fulano A, fulano B, é porque nós cremos na restauração e na restituição. Você chegou, você vem do jeito que está, mas quando você está aqui dentro, você não pode se comportar como um ímpio, que é o que o apóstolo Judas fala aqui, que alguns chegaram na igreja com forma, em outra expressão, forma de ovelha, mas era lobo, com cara de crente, mas era ímpio. Se você pegar o texto ali, ele falou isso no começo. Então, vamos
ter pessoas assim. Essas pessoas, você pode ver, tudo é motivo de crítica para elas. Com essas, o apóstolo Judas nem se preocupou. Ele falou: falar mal de mim, falar mal do meu ensino, vão falar. Agora o que me preocupa é com vocês, amados, porque alguns de vocês estão fazendo da graça libertinagem. Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação, que os gálatas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e eles creram na graça. Só que em algum momento eles começaram a perverter o ensino da graça e mudaram para lei. Então você tinha que fazer para receber. Você tinha que fazer para receber recompensa. Você tinha que fazer para agradar a Deus. Você tinha que fazer para Deus te amar. E aí ele falou: ei, para com isso. Não leve esse ensino para o legalismo. Vocês não creram na salvação, que era algo que não tinha como comprar? Não tinha como receber de Deus por obras naturais? Sim, recebemos. Porque agora as coisas mais simples e mais baratas vocês querem comprar com obras. Foi esse o exortamento, ou a exortação do apóstolo Paulo. Mas em Judas foi para o outro extremo. Eles estavam fazendo da graça de Deus uma libertinagem. Hoje você olha pessoas, você vai falar: não, por que você está vivendo essa vida? Porque eu estou na graça, Deus já me perdoou. Mentira! O apóstolo Paulo fala que quem vive pela graça, o pecado não tem mais domínio sobre ele, porque ele não está na escravidão da lei, ele está debaixo da graça, porque a graça nos liberta do pecado. Então eu não me preocupo em ensinar isso, porque cada um de nós sabemos o nosso limite. Só que qual foi a preocupação de Judas? Foi essa preocupação. Nós vamos continuar ensinando. É que nem os irmãos, quando nós vamos ceiar, os irmãos mandam mensagem: pastor, mas eu sou amaziado, eu posso ceiar? Fala: você ceiou antes de amaziar? Você casou, você batizou antes de amaziar? Batizei. Então o amaziamento não vai anular o seu batismo, mas eu te dou um conselho: acerte a sua vida, porque casar no papel é melhor do que o amaziamento. Ah não, pastor, porque dá problema. Eu sempre vou ensinar o que a Bíblia ensina. Deus é a favor do matrimônio. Ah, meu casamento dos meus pais deram certo, casamento do seu quê? O meu exemplo, o meu referencial não é o casamento dos meus pais, até porque se fosse, estão divorciados. O meu exemplo referencial é o que Jesus disse. A Bíblia diz que é possível o homem ser um homem de Deus e tudo que ele fizer prosperar, a mulher ser uma mulher virtuosa no interior da sua casa e os filhos como folhas de oliveira ao redor da mesa. É o que a Bíblia diz. Então eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Qual que é o nosso mal muitas vezes? Nós temos uma mentalidade sentimentalista. O que é uma mentalidade sentimentalista, pastor? É uma mentalidade de você se colocar no lugar da pessoa e querer agir por ela. Só que aí você se coloca numa posição ruim, porque você se coloca na posição de Deus. Você está falando: se fosse eu agiria assim. Mas como é Deus, demora um pouco mais. Como diz lá fora, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus não falha. Ele só às vezes senta porque nós nos levantamos para fazer o lugar dele. A maneira simples e a única sucinta de mudar uma pessoa é a oração. E é o que nessa quarentena menos as pessoas têm feito. Não é na base do acusado condenar. Minha esposa está grávida e está numa fase que é dores e é indisposições. Eu chegar para ela: você não fez tal coisa que eu esperava que você fizesse, mas sem falar para ela: você nunca faz nada. Já ouviu esse tipo de coisa? No relacionamento com seus pais, seus avós? Que não deu, graças a Deus não tem. Nunca faz nada por mim, nunca me reconhece, nunca não sei o quê. E não fala da expectativa que tem no cônjuge. Então, se eu quero tal coisa, eu vou pedir: você pode fazer? Posso. Ah, não posso. Amém. Agora, se eu entender isso, eu vou ter um casamento saudável. Agora, se eu ficar ativo na hora que explodir, soltar os cachorros, liberar a palavra de morte, de maldição, eu não vou ter uma bênção no casamento. Você entende? Então, viver pela graça é isso. É você crer que você tem uma nova natureza. Amém? Amém. Mas vamos voltar para Judas lá. Aleluia. Bom, desejo no meu coração que você receba essa palavra. Amém. Não estou aqui para dar indireta e nem direta natural. Estou aqui para liberar a palavra da fé. Essa palavra, antes de eu falar ela aqui, eu ouvi só umas 8 vezes. Porque, claro que parecida, mas eu ouvi. Porque eu também preciso. Antes de vir aqui dar para vocês, eu tenho que receber primeiro. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então essa palavra falou tanto comigo que eu ouvi só 8 vezes. Porque eu creio que pode edificar a sua vida como edificou a minha também. Mas voltando aqui ao texto de Judas.
versículo 4 ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, Judas ele fala algo. Primeiramente que nós devemos guardar o que? A fé da nossa salvação. Essa fé aqui, ela é um artigo definido. Ele está falando de você guardar. Qual é a fé da nossa salvação? É a fé do Calvário. É o que Jesus realizou na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele teve a morte para que eu e você tivéssemos vida. E é o que Judas fala para eles. Mas aqui, o apóstolo Judas, no versículo 4, ele fala que eles trocaram. Esse trocar aqui, a palavra transforma, em algumas versões está transforma, é a palavra que no grego é metatiteme. O que é metatiteme? Eles tiveram dificuldade em definir bem essa palavra, os comentaristas e tradutores. Então metatiteme é o que? Significa, numa versão, até um dos comentaristas bíblicos esses dias comentou, numa versão mais popular nossa, é vira casaco. Então, eles se converteram, eles estavam na graça, mas agora eles viraram a casaca. Eles fizeram da graça se tornar uma libertinagem. Começaram a fazer tudo que o mundo faz também. E aqui ele fala em dissimular. Então veja, virar a casaca, o que é virar a casaca? É tipo uma pessoa que hoje torce para o Corinthians e daqui uma semana ela torce para o Palmeiras. Sabe, futebol, pessoas que gostam de futebol, futebolista, né, que se chamam, eles ficam indignados com esse tipo de coisa, né? Um dia torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, um dia torce para o Paraná, outro para o Atlético, e viram numa bagunça, não sabe o que ele quer. E a pessoa fala, se eu vira casaca. É isso que eles fizeram aqui, eles viraram a casaca. Então Judas ele não se preocupou com os ímpios que chegaram na igreja e falaram que eles achavam, criticavam a igreja. Ele se preocupou com quem era servo de Jesus Cristo como ele era, porque eles estavam vivendo uma vida libertina. Deus não quer que nós vivamos uma vida libertina. Nós temos que sempre ensinar a palavra. Nós amamos todas as pessoas, independente das circunstâncias, mas nós nunca podemos deixar de guardar a nossa fé. Nunca podemos deixar de guardar a palavra. Você sabe, você vai aconselhar pessoas, casamento e tantas outras áreas. Você fala o que está escrito. Muitas pessoas, o que elas fazem? Mas nem todo mundo consegue seguir certinho. Eu sei que Deus já me perdoou mesmo, só que vive uma vida dando muito em ponto de fato. Já perdoou? Claro que já perdoou. Mas Deus não quer que eu tenha vida abundante só na eternidade. Ele quer que eu tenha vida abundante aqui também. Então eu e você, nós podemos sim se colocar na vida das pessoas, no sentido, se coloca no meu lugar para você ver. Sim, mas nós nunca podemos colocar como prioridade o sentimento pela palavra de Deus. Eu ficar com dó de uma pessoa é uma coisa, mas eu, para agradar ela, deixar de falar a verdade é outra coisa. Eu tenho que falar o que está escrito. Por isso que nós não falamos o que nós achamos. Se perguntam uma opinião, nós podemos falar. Mas agora, quando se trata de uma conversa, ou de estar vendo algo, nós temos que defender o Evangelho, a obra consumada. Defender nós, qual é o nosso mal? Nós não defendemos a Bíblia, porque achamos que Deus vai defender, e queremos nos defender. Nós invertemos. Nós temos que defender o Evangelho e deixar que Deus nos defenda. Falar mal de nós, vamos falar? Vamos, bastante. Vamos falar mal de você? Você vai fazer coisas boas, vamos falar mal de você? Dentro da sua casa, da sua família? Você sabe, nunca você consegue fazer 100% para uma pessoa. Vamos falar, mas que Deus te defenda. Agora, quando vier falar da palavra do Senhor, aí você, como filho amado, você tem que se levantar e defender. Falar, não é o que está escrito. Você não está falando algo que você acha. Você está falando o que está escrito. Amém? Amém? E dentro desse texto, eu quero compartilhar 3 princípios para você avaliar a sua vida se você está firmado na verdade. Versículo 11 de Judas. Olha o que diz 1:11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim
e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Eu quero rapidamente falar desses 3 homens e falar desses 3 episódios. Eu sei que hoje tem muito se pregado, muitos sermões do que eu acho, do que eu vivo, do que eu fiz, do que fizeram por mim. Mas nós temos que pregar o que está escrito. Eu quero rapidamente falar dessas 3 pessoas, desses 3 episódios. Porque Judas ele faz questão de falar para a igreja desses 3 homens, das 3 práticas dos 3. Que foi o quê? O caminho de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Coré. Que em algumas versões mais novas está Corá. Amém? Mas é o mesmo camarada. Então, o primeiro princípio é o caminho de Caim. Quem foi Caim? Caim foi um homem, filho do primeiro casal, amém? Do Éden, filho de Adão e Eva. E você sabe, com certeza eles já estavam adultos. A Bíblia não menciona a idade, mas quando ele matou o seu irmão Abel, só que a Bíblia diz que eles foram adorar ao Senhor e foram apresentar ofertas ao Senhor. E um ofertou um cordeiro, um animal, você sabe já da história, e o outro ofertou cereais. Amém? O que nós precisamos entender com esse princípio? O princípio do porquê Deus aceitou a oferta de um e negou a oferta de outro. Só que muitas pessoas elas se preocupam com quem Caim casou, com quem Abel casou. Nós não temos que se preocupar com o que não está escrito, nós temos que nos preocupar com o que está escrito. Quem foi a mulher de Caim, não sei. Provavelmente ele deve ter casado ou com uma irmã ou com uma sobrinha, porque naquela época Deus começava tudo, com certeza. Era Adão e Eva, então eles tiveram os filhos, que provavelmente tiveram filhas, e aí começou a criação. Amém? Era certo? Não era, mas de alguma forma Deus tinha que começar. O porquê também não está escrito, não vou ousar responder. Amém? Mas o que aconteceu com Caim e o que aconteceu com Abel? Os dois eram grandes, os dois eram trabalhadores. Um trabalhava com lavoura, o outro trabalhava como pastor de ovelhas. Pastor, por que será que Abel Deus aceitou? Será que ele se comportava melhor? Deus nunca ele prioriza o comportamento, ele prioriza no que você crê, porque o que você crê vai te conduzir a um comportamento. Então o que aconteceu? Qual oferta foi maior? Por que Deus aceitou de Abel e Caim? Não é qual oferta foi maior, é a maneira que foi ofertada. Caim ofertou muita coisa boa, mas ofertou da obra das suas mãos, enquanto Abel ofertou do sangue. Porque existem 2 maneiras de eu e você nos achegarmos a Deus: ou como perfeitos, que não erramos e falhamos, que é impossível, ou com o sangue. Não tem outra maneira. Ou é com o sangue, ou é sendo perfeito. Porque os pais deles, Adão e Eva, você também já sabe da história, você já deve ter lido, mas eles um dia decidiram desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos, eles viram que estavam nus e eles fizeram roupas com uma figueira. Amém? Lá nos evangelhos você vai ver que a figueira representa a obra humana. Por quê? Porque Jesus amaldiçoou uma figueira. Tinha cara de estar boa, mas não estava boa. Tinha cara de ser linda e ter frutos, mas não tinha fruto. Então a figueira representa a obra humana. Então eles se cobriram com figueira, que representa a obra humana. Aí Deus fez o quê? Matou um animal. Gênesis 3:21, não vou ler com você, mas anota aí. A Bíblia diz que Deus cobriu eles com roupa de animal. Em Gênesis não fala que animal foi, mas em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então os historiadores e os comentaristas da Bíblia e teólogos, eles creem que Deus matou um cordeiro, porque se lá em Apocalipse 13:8 diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, o que deve ter acontecido? Adão e Eva pecaram, Deus tinha que julgar, porque o salário do pecado é a morte. Provavelmente eles nunca viram um animal morrer, não pelo menos alguém matando. Amém? E o que
que aconteceu? Porque a enfermidade e todas essas coisas entraram depois do pecado. Amém? Aí, Deus aparece lá e ele fala: alguém vai ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Só que eu amo vocês, eu não quero matar vocês, então eu vou matar alguém. E a Bíblia diz que ele matou um animal, porque Deus fez roupa de pele de animal. Então Deus matou o cordeiro para representar a redenção. E desde lá, antes de Cristo Jesus, se era pago, todas as vezes que pecava, tinha que apresentar o sangue. O que aconteceu? Abel, ele chegou diante de Deus como: eu não mereço nada, mas eu quero dar uma melhor, eu quero receber da sua obra. Ele apresentou o sangue. Caim não, ele se achou melhor do que o seu irmão, então ele deu o melhor dele. Mas o melhor dele não era o que Deus queria. Qual é o mal de muitas pessoas hoje? Eles dão o melhor para Deus, mas ele não pergunta para Deus se é o que Deus quer deles. E aí o que acontece? Se frustram, se chateiam, se amarguram. Com o homem, às vezes, mas primeiramente com Deus, porque foi o que aconteceu com Caim. Provavelmente ele ofertou os cereais e Deus mandou fogo, porque em vários momentos Deus mandava fogo no sacrifício. Deus mandou fogo, queimou a oferta de Abel e nada aconteceu na dele, porque ele ficou indignado. Como que ele descobriu? Por que Deus aceitou do irmão dele e não aceitou dele? Alguma coisa Deus fez. Provavelmente deve ter mandado fogo na oferta lá. E aí ele ficou olhando e falou: como que Deus aceita o negócio do meu irmão? Não aceita de mim. E ele entrou em amargura, porque a Bíblia diz que ele ficou tão amargurado com Deus que ele matou o irmão dele. Não tem pessoas que chegam na igreja: louco, mas eu faço de tudo e parece que nada dá certo. Por que a célula do fulano vai e a minha não vai? Por que o louvor do fulano não sei o quê? Eu faço tudo certinho e não tenho oportunidade lá. O fulano erra um monte e ele tem oportunidade. E a pessoa, ela entra numa raiz de amargura. E aí ela cai nesse erro, que ela fica amargurada com Deus e também com o homem. E ele ficou tão amargurado com Deus a ponto de ele matar o irmão dele. Mas qual é a diferença? A diferença é: um apareceu com sangue, eu não mereço nada, então eu preciso da redenção. O outro não, eu sou bonzinho, eu sou um cara legal, eu só quase não vou para a igreja, mas eu não faço mal para ninguém. O mal que eu faço é para mim mesmo, para mais ninguém. Já ouviu pessoas falarem assim: quase não vou na igreja, mas também nem preciso tanto, quem precisa lá. Tem muitos caras legais lá fora. Você sabe, nós só estamos aqui porque nós precisamos do sangue. Eu e você, nós éramos errantes no caminho, nós estávamos mortos nos nossos pecados deles, por isso que nós estamos aqui, que nós precisamos da redenção. Irmãos, nós precisamos entender qual é o caminho de Caim. Sempre colocar a culpa nos outros e nunca olhar para ele, do quanto ele precisava da redenção. E esse é o modo de muitas pessoas. Você pode ver a psicologia, as pessoas vão lá, você conta a história da sua vida, psicoanálise também, você conta a história da sua vida e é uma história triste da maioria, porque só vai no psicólogo quem está mal mesmo e a história dele é triste. Normalmente, difícil alguém que a vida é boa vai para o psicólogo. Então ele conta a história triste e aí ele fica vivendo em função dele. Por que você é ladrão? Não, porque eu era um pobre, eu era miserável, o fulano tinha um lápis da Faber-Castell, eu tinha um lápis que parecia uma tora de aroeira, não montava de jeito nenhum, o fulano lá tinha um tênis bonito, o meu parecia um sapo, tinha que andar devagarzinho, porque senão ele ficava abrindo a boca. Então a história dele é muito triste, e por isso ele se tornou um ladrão. Não tinha comida, não tinha isso, aquilo, ou porque meu pai e minha mãe fazia isso. Então, dá dó de pessoas assim? Claro que dá. Mas nós sempre temos que aplicar a verdade. Você nasce de novo, você se apresenta como pecador e Deus muda a sua história. Qual que é o mal? É que nem uma pessoa que é homossexual, ou foi abusado na infância, a maioria, ou teve alguma experiência quando criança e acabou gostando. Então, N coisas acontecem. E aí, a vida inteira ela tem que se acostumar a ser aquilo ali que Deus não falou para ela ser. Por quê? Porque o mundo aí fora ensina que, não, tadinho, sofreu muito no passado, então por isso que hoje é assim. Não temos que ensinar isso. Nós temos que ensinar que sofreu tudo isso, mas tem gente que sofreu até pior que não se tornou um bandido. Tem gente que sofreu até pior e não se tornou isso que você está se tornando. Existe um socorro. O socorro vem do Senhor. O que nós precisamos entender?
Se você está afundando, você não sabe nadar, não adianta eu querer te ensinar ali, você nadar. Eu tenho que te socorrer. Assim somos nós. Se eu estou afundando, eu tenho que pedir socorro. Socorro vem da onde? Do Senhor. Estou precisando de ajuda. O homem não adivinhou que eu preciso de ajuda. Eu peço para Deus. Deus vai me socorrer. Qual que é o mal hoje? Pessoas se tornou uma doutrina, essa doutrina de Caim. Não, você vive tudo isso aí, tem que viver mesmo. Que só sofreu na vida, não. Sofreu, mas eu não nasci para sofrer. Minha mãe errou, meu pai foi ausente. Talvez meu pai eu nem conheça, mas Deus é pai. Agora eu conheci Deus que é pai e eu vou seguir desse jeito. Eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe e do meu pai. Eu não preciso nunca falar eu te amo para os meus filhos. Fez mal para mim, eu não vou repetir para os meus filhos. Meu pai vivia espancando minha mãe, por isso que hoje eu espanco minha esposa. Não. É isso que a psicologia ensina. Isso aí é só resultado dos pais. Pode ser, sim, faz sentido, mas nós não temos que viver disso, porque isso é só uma autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. Senhor, eu estou nesse pecado, eu estou nesse vício, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu sei que não há impossível para o Senhor. Se o Senhor libertou fulano, o Senhor pode me libertar. Eu sei que tudo que eu fizer não é maior do que o Senhor fez, então me liberta. Pecado, irmãos, é pecado e acabou. Não, eu faço isso, eu traio fulano, eu traio Beltrano porque fizeram isso comigo. Não. Eu preciso entender que eu preciso de um Salvador. Perfeito eu não sou, então eu tenho que se apresentar diante de Deus com o sangue. Amém? E nós não podemos ficar dando uma de coitadinho. Eu vejo pessoas, estou vivendo essa miséria, meu pai e minha mãe nunca me ajudou, e não sei o que não me ajudou. Verdade. Mas vamos tocar a vida, vamos nós então crescer, avançar para os nossos filhos serem diferentes. Alguém um dia chegou para mim, pastor, eu tenho que se lascar, falou uma outra palavra pior, né? Eu tenho que se lascar trabalhando, porque minha mãe e meu pai nunca me ajudaram, ninguém me ajuda, tadinho. Deus te deu saúde, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Adão trabalhava também. As pessoas ensinam que o trabalho só veio porque Adão pegou, mentira. Adão, quando foi criado, ele regava a terra. Regar a terra é trabalhar. Não sofria igual o homem sofre hoje, mas trabalhar. Porque a Bíblia diz que Deus nem tem pacto com o vagabundo. Se Deus trabalha até hoje, você entende? Mas pessoas se acomodam nisso. Claro que se olhar uma pessoa que está bem na vida, o pai deu carro, o pai deu moto, o pai deu casa, é ruim, às vezes dá até um negócio, alguns ficam até com inveja e falam, poxa, por que ele tem facilidade ou não? Mas irmão, ele tem, mas alguém tem que conquistar. Nada vem de graça para ninguém. Alguém paga um preço. Hoje eu quero pagar um preço para os meus filhos terem uma vida melhor. E amanhã eles vão pagar um preço para os filhos deles terem uma vida melhor. Eu tenho esse caminho, ou o caminho de sentar e falar, agora eu vou fazer tudo errado. Já que eu não tive oportunidade, não. Deus todos os dias nos dá oportunidade. Sabe por que muitos não mudam? Porque eles não dão o nome de pecado para pecado. Pecado é pecado e acabou. Está vivendo um negócio que desagrada a Deus? É pecado. Eu quero mudar de vida. Senhor, sozinho eu não consigo. Muda a minha vida, muda a minha história. Quando você reconhece que você peca, que você erra, Deus entra com a provisão. Deus cobre com o sangue. Porque lá em Hebreus a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel porque ele era justo. Por que ele era justo? Porque ele era bonzinho, ele acertou tudo? Não. Porque ele cria na obra redentora da cruz. Enquanto a Caim, a Bíblia diz que ele era mau e do maligno, perverso. Por quê? Porque ele fazia só obras baseadas no esforço humano, justiça própria. Amém? Segundo ponto, é o segundo camarada, que é o camarada chamado Balaão. Amém? Balaão, quem foi Balaão? Você sabe, lá em Números nos fala de um homem chamado Balaão, que ele foi contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Israel. Balaão era um profeta mercenário, ele cobrava, só que ele era o profeta. Ele falava, como diz o outro, é batata, acontecia. Ele era um profeta que não dava profetada, ele falava, o negócio acontecia. Se ele abençoasse, a pessoa era abençoada. Se ele amaldiçoasse, a pessoa era amaldiçoada. Então, o que Deus se indignou com a prática de Balaão, tem Apocalipse, Deus fala de Balaão, você vê, falou em Números, falou em Judas, e lá em Apocalipse Deus fala de uma igreja que tinha doutrina de Balaão. Deus ficou tão indignado, não foi com Balaão cobrar para profetizar. Deus ficou indignado porque Balaão quis amaldiçoar quem Deus já tinha abençoado.
Deus fala, não amaldiçoa meu povo. Porque lá em Números 23 você vai ver lá e ele fala, como que eu vou falar para Balaque? Como que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Balaque, não, eu te pago um valor caro, vai lá. E ele insiste a ponto de Deus falar, então vai lá e amaldiçoa. Ele já sabe a história, já preguei um tempo atrás, quando ele vai amaldiçoar, ele vê as tribos lá que dão o sinal da cruz, e ele não consegue amaldiçoar. Mas qual que é o mal? Por que muitos irmãos caem nessa doutrina do Balaão? A doutrina do Balaão, muitas pessoas usam um púlpito, usam funções eclesiásticas para profetizar a morte na vida das pessoas. E tem pessoas que acreditam tanto nisso, que é como se viesse meteoros de fogo do céu e ele fica andando desviando, mas que a todo momento Deus vai pesar a mão e vai ajudar ele. Não estou colhendo o que eu plantei no ano passado. Não, minha mãe falou que eu não ia dar em nada, por isso que eu não estou dando em nada. E ele vive com esse medo do juízo, do castigo de Deus. Por quê? Porque ouviu muito se falar dessa doutrina. Deus vai pesar a mão, de Deus você não vai escapar, de Deus isso, de Deus aquilo. E ele fica sempre com esse medo. Não porque eu fiz tal coisa no passado, em algum momento a conta vai bater na minha porta. Não. A conta Jesus pagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Porque você sabe, a culpa pelo pecado, depois de Adão, como que ela era paga? Um animal era apresentado para o sacerdote. E o que acontecia? Quando eu apresento um animal para o sacerdote, você coloca a mão do sacerdote, o sangue é derramado, e a culpa vai para o animal, ele morre, e você sai de lá puro. Amém? Era assim que era feito o Yom Kippur. Era o momento da redenção ali. Era como se você pagasse a dívida com cartão de crédito. Você vai lá no mercado e compra, você passa o cartão de crédito lá, você sai tranquilo com as compras, amém? Mas você está pagando verdadeiramente? Não. O pagamento vai vir quando vier a fatura. Então, no Antigo Testamento inteiro, até Jesus vir, você errava, falhava, o homem no caso, e aí matava-se um animal, ou seja, passava o cartão de crédito, até quando Jesus veio, e João Batista está batizando no Jordão, e aí João Batista vê Jesus e ele fala o quê? Ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, a conta, a fatura chegou, e a conta vai ser paga. Quando Jesus morre na cruz, ele fala até telestai, está consumado, a fatura veio, eu paguei. Dos seus pecados já não me lembro. Tem irmão que parece masoquista, ele vive sofrendo, ele vive com medo, e não julgo, porque eu já vivi assim também. É falta de revelação, mas o Senhor quer nos libertar hoje. Eu e você não nascemos para sofrer, não nascemos para ficar nos torturando todos os dias. Masoquista que gosta de sofrer e gosta de apanhar. Nós somos filhos amados, nós gostamos do carinho e do cuidado de Deus. Como diz o salmista, bondade e misericórdia de Deus nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Tem gente que fica, ele parcela o pecado dele. Não, esse pecado acho que foi grave demais, vou ter que pagar parcelado. 10 vezes, 20 vezes, 7 passos para isso, 14 passos para aquilo. Tem muitos ensina-se hoje. Não, você quer um casamento melhor? Então, faz isso. Não, você quer sair do vício de cigarro? Coloca adesivo no braço, se não desce, coloca na testa, se não desce, coloca na língua, vai colocando. E fica ensinando passos, não. Ajuda, talvez, mas não resolve o problema. Minimiza, mas não resolve. O que resolve é, eu sou abençoado. Ah, pastor, mas minha mãe falou que eu não ia dar em nada, minha mãe falou que não sei o quê, minha mãe falou que tudo que eu fiz para ela eu ia pagar, agora eu estou pagando. Não. Se fosse me pagar com os meus filhos, tudo que eu já fiz para minha mãe e meu pai, eu estava enrolado. Mas eu tive revelação de uma coisa, eu não conhecia Jesus. O dia que eu conheci, eu mudei de vida. Então eu não vou pagar, porque Jesus já pagou o preço por mim. Mas depois de conhecer Jesus, eu não continuei sendo quem eu era. Amém? Então não me dá respaldo. Mas eu creio que se fosse para me pagar tudo que eu fiz com os meus pais, não, eu era tão atentado, tasmania, que minha mãe um dia foi tirar comida para mim, ela foi sentar, puxei a cadeira. Caiu ela, prato e tudo. Minha mãe estava jogando bola, ela ia chutar a bola para nós, quando estava chegando no serviço, caía, eu era o primeiro a rolar no chão da risada dela. Você vê o nível de endemoniamento que eu vivia. Mas eu creio que quando eu conheci Jesus, Ele pagou todo o preço. E eu sei que pessoas vão ficar me falando, você vai pagar, você fez isso no passado, você vai pagar, você fez isso com o fulano, você vai pagar. Mas eu não creio no que diz, eu creio no que Deus disse, no que está escrito. Dos seus pecados, das suas iniquidades, já não me lembro mais. Qual foi o mal do Balaão?
Ele foi querer amaldiçoar o povo, não só pelo dinheiro, mas porque ele sabia que o povo errava, que o povo falhava. Porque você sabe, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver, o Pentateuco é só o povo pisando na bola. Pisou, o pau torava. Pisou na bola, castigo. Pisou na bola, juízo. E Balaão sabia disso. Então o que Balaão falou? Vou ganhar um dinheiro bom, e eu sei que o povo erra, e Deus é tirano, Deus ele é juízo, então ele vai punir esse povo e eu vou sair bem na história. Só que sabe qual foi o mal dele? Ele não fazia parte do povo. Ele foi querer julgar uma causa de um povo que era escolhido por Deus. E aí ele se achou com Deus. Porque a promessa para Abraão era o quê? Os que te abençoarem, abençoarei. Os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E ele chegou todo cheio de razão. Vou amaldiçoar e eu sei que Deus vai pesar a mão. Por quê? Porque eles erram bastante, eles só murmuram contra Deus, nada está bom para eles estavam num lugar, queria ir para outro, ia para outro e reclamava. Não tinha água, queria água, via água, achava que não estava boa. Não tinha comida, queria comida, via comida, reclamava. Nada estava bom para o povo. E aí ele falou, então eu vou amaldiçoar e Deus vai pesar a mão. Só que aí ele se enganou, que quando ele foi amaldiçoado, nos 23 dias, Deus falou, eu não vejo iniquidade em Jacó. Ou seja, eu não vejo iniquidade em Israel, o meu povo. Por isso, irmão, que nós precisamos entender, todos que nos amaldiçoaram, não tem poder. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Praga nenhuma chegará na nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pastor, mas é muita inveja na minha vida, que é o olho gordo, colocar fita no braço, no pé, no isso, naquilo. Não precisa, irmão. Inveja nenhuma vai te atingir, porque quem guarda você é o Senhor. Pastor, mas colocaram o meu nome na boca do sapo, da sapa, do não sei o que, fizeram um monte de obra, um monte de trabalho por mim. Deus fez uma obra por você, entregou o único filho dele para morrer no seu lugar, para que toda a maldição que era para você fosse colocada na cruz do Calvário. Não, mas Deus vai vir com o juízo. Ele já veio com o juízo. O juízo foi atingido na cruz do Calvário. Vai chegar um dia que a ira de Deus vai ser derramada na terra, mas não chegou ainda. Eu creio que nós seremos os vencedores, que não estaremos aqui para ver. Amém? Mas nós só temos o amor de Deus que foi derramado na cruz, porque o juízo de Deus atingiu Jesus. Então não fique crendo nas maldições, nas palavras lançadas sobre a sua vida, nos trabalhos de macumba que fizeram para você. Creia no trabalho abençoado que Jesus fez por você. Não é o que fizeram contra você, é o que Jesus fez por você. E o que Ele fez por você é o suficiente para pagar todos os pecados que você cometeu, comete e cometerá. Porque nenhum pecado da face da terra é maior do que a obra realizada na cruz do Calvário. Então não fique preocupado que fulano está com inveja, que fulano está amaldiçoando, porque Deus só está abençoando. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E assim como ele é, tal qual eu sou nesse mundo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E terceiro e último, para encerrar, a revolta de Coré, lá em Judas 11, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Qual foi a revolta de Coré? Números 16 nos fala do episódio de 3 camaradas chamados Datã, Coré e Abirão. O que aconteceu com esse Coré? Ele não entendia o princípio do representante. Deus estabeleceu esse princípio desde a criação do mundo. Quando Deus queria falar com o homem, Ele mandava o profeta. Quando o homem tinha que falar com Deus, falava através do sacerdote. Então, esse camarada, ele ficou indignado, porque a Bíblia fala em Números 16:13, Números, olha, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Ele está indignado. Eles falaram, Deus falou que todos nós somos santos, somos um povo escolhido dele. Por que para se achegar até Deus, eu preciso se achegar primeiro até Arão e Moisés? Não, eu quero ir direto para Deus. Eles não entenderam o princípio do representante.
vida, que vive dando paulada nos líderes, nos pastores, em irmãos que Deus escolheu dentro da igreja. E aí a vida não vai para frente, irmãos. É o que aconteceu com esse Corá aqui, ou Coré. Moisés errava? Errava. Moisés errou tanto a ponto da irmã dele, Miriam, ficar indignada, que ele foi achar uma ímpia. Tanta mulher no povo de Israel achou uma ímpia. A Bíblia diz que ele achou uma etíope. Então veja, errou bastante? Errou. Mas quem escolheu foi Deus. E Arão, mesma coisa. Deus tinha escolhido essa tribo. Só que é tão poderoso que esses caras, eles não gostaram disso. Falou, eu sou justo, eles também, por que eu tenho que ir até eles, para eles levar o recado até Deus? E eles ficaram indignados. Só que aí você sabe da história, a terra abriu, só foi engolido eles, 200 e poucas pessoas com ele. Família, todo mundo pagou. Por quê? Porque eles não entenderam o princípio do representante. Irmãos, olha que poderoso. Esses dias perguntaram por que Deus escolheu o Arão para ser sacerdote, sumo sacerdote, e não escolheu Moisés. O porquê não está escrito. Mas os comentaristas também dizem que, e um dos mais fortes comentários é que Moisés, ele nunca foi escravo, amém? Esse novinho, você sabe da história, foi colocado no cesto pela sua irmã e ele se tornou um príncipe no Egito. Então ele nunca levou chicotada igual o escravo leva. Ele nunca, com dor, com febre, teve que ir lá fazer tijolos para o faraó. Então ele não sofreu o que o escravo sofria. Então os comentaristas dizem que Deus escolheu a Arão por quê? Porque Moisés sempre foi príncipe. Então ele não passou o que o povo passou, diferente de Arão. Arão sofreu como aquele povo sofreu. A mesma escravidão do povo foi a escravidão de Arão. Então Deus levantou ele. Até Moisés, quando ele queria que fizesse alguma redenção, ele tinha que chegar até Arão. Olha que negócio doido. Por quê? Porque Deus sempre trabalha com representante. Se Arão não tivesse passado o que o povo passou, como que ele ia se colocar no lugar do povo? Como que ele iria se identificar com o povo? Então Deus escolheu ele, porque Moisés não conseguiria. Se se identificar, você já viu, sendo escolhido por Deus, ele ficava indignado com o povo. Você sabe da história, Moisés queria matar o povo toda hora. Por quê? Porque ele não passou o que o povo passou. Diferente de Arão. É igual Jesus. Por que Deus enviou Jesus? Para se identificar conosco. Jesus veio para se identificar conosco, para que nós agora nos identificássemos com ele. Jesus precisava se esvaziar da glória e vir passar tudo que nós passamos? Não. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo que nós fomos tentados e testados. Mas com uma diferença, ele foi aprovado. Ele não pecou em nada. Olha que poderoso. Tudo que nós passamos, mas você não entende meu lado. Você nunca passou o que eu passei. Já viu pessoas falando assim? Por que Deus enviou Jesus? Por causa disso. Porque naquele dia pessoas vão querer questionar Deus. O Senhor é Deus, o Senhor nunca passou o que eu passei. Mas aí Deus vai lembrar, opa, em Cristo Jesus eu passei. Em Cristo Jesus eu fui traído. Em Cristo Jesus eu fui chicoteado. Em Cristo Jesus cuspiram na minha cara. Em Cristo Jesus falaram mal de mim. Em Cristo Jesus foram ingratos comigo. E mesmo assim eu continuei fazendo não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja, hoje você pode ver, você vai falar com pessoas, você vai aconselhar alguém, pastor, mas você não passou o que eu passo, você não sabe como que é. Alguns até falam que a casa deles é um inferno, imagina, nem sei como que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno é tanto tormento que tem que relar o dedo na língua lá para esfriar um pouco, tanto tormento que é. Mas aí pessoas falam, pastor, o senhor nunca passou o que eu passei. Por isso que o senhor está falando isso. É como eu te falei, nunca nós vamos falar o que nós achamos. Nós vamos falar o que está escrito. Então, para não ocorrer que um dia nós chegássemos até Deus, senhor, o senhor está falando isso, o senhor nunca passou o que eu passei, ele enviou o único filho dele, Jesus, para passar tudo que nós passamos. Só com um detalhe, ele nunca pecou. E é poderoso isso porque ele foi amaldiçoado para que eu e você fôssemos abençoados. Nós precisamos crer no princípio do representante. Quando eu me achego diante de Deus, é Cristo se achegando diante de Deus. Quando Deus vai querer fazer alguma coisa para mim, Ele faz primeiro para Cristo. Ele amaldiçoa Cristo. Ele dá miséria para Cristo. Ele dá enfermidade para Cristo? Não. Então tudo que Cristo tem, eu tenho. Porque antes de eu chegar até Deus, Cristo já chegou. É por isso que em João, 1 João 2 diz: filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecar, saibam, vocês têm um advogado que intercede por vós. Todas as vezes que Deus talvez vai querer falar algo lá no céu, o Wagner está fazendo tal coisa lá, o Wagner gritou com a Ana lá,
Aí Jesus fala: eu paguei o preço do pecado dele. Ó, o Wagner fez isso. Eu paguei. Eu sou advogado dele, pai. Pode ficar tranquilo, está tudo pago. Deve ter estado. É poderoso, irmão, quando nós entendemos isso, porque às vezes as pessoas falam: será que Deus quer me ouvir? Não faça essa pergunta, faça: será que Deus ouve Jesus? Que se Deus ouve Jesus, Ele também te ouve. 1 João 4,17: assim como Ele é, tal qual nós somos esse mundo. Se Deus atende Jesus, Ele também atende você. Se nós olharmos assim, irmão, você não vai ficar com medo que você errou, que você falhou. Ah, nada dá certo porque eu também não presto, eu não valho nada. Eu vi, tem pessoas que falam que não vale nada. Se não valesse nada, Deus não tinha entregado o mais precioso dele, o único filho. Eu e você, nós valemos tanto, mas tanto, mesmo em meio a muitos erros e falhas, a ponto de Deus dar o melhor dele, o único filho dele. E é por isso que Ele escolheu Arão. Porque Arão passou o que o povo passou, então saberia lidar e fazer a redenção do povo. E assim é conosco. Por que Jesus veio? Para passar tudo que nós passamos, para nos entender. Porque Ele não veio para nos julgar. 1 João 3,16 até o 18. Ele não veio para o mundo ser julgado, mas para o mundo ser salvo. Amém? Com esse coração, eu quero te convidar a se colocar de pé. Você sabe, fiquei refletindo nessa palavra, que Deus nos guarde de cair no erro de Caim, ficar cheio de justiça própria. Por que não acontece na minha vida? Depois que eu comecei a fazer tudo certinho. Ah, pastor, esses dias alguém falou assim: pastor, eu casei virgem, olha o que eu estou ganhando. Fulano lá aprontou o mundo, aproveitou a vida e olha o casamento dele. Como se ganhasse alguma, se perdesse alguma coisa casar virgem. Aí eu falei: se casou virgem, você evitou de ganhar um sífilis, você evitou de ganhar uma AIDS, você evitou de engravidar antes do tempo, você evitou várias coisas, você não perdeu. Qual que é o mal de muitas pessoas? Ele age como Caim: fiz tudo certinho, parece que eu não estou tendo resultado. Não, eu sou dizimista, sou verdade fiel. E semana passada eu ganhei um golpe de R$2.000, e aí o culpado é Deus? Não, foi uma circunstância que eu não me atentei e caí. Mas não é Deus o culpado, é que Deus tem misericórdia de quem fez isso comigo. Porque talvez o que fez comigo eu nunca fiz com os outros, mas também fiz coisa ruim para outros. E porque tinha pessoas orando e intercedendo por mim, Deus me alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia. E sabe, semana passada Deus usou muito minha esposa para falar comigo, por isso que essa palavra falou comigo. Eu estava indignado, cheio de justiça própria. E aí minha esposa falou bem assim para mim, olhou bem nos meus olhos e falou: você pode fazer a sua justiça, mas se você fizer a sua justiça, Deus não faz a dele. Agora, se você não fizer a sua, Deus vai fazer a dele. Sabe qual é o nosso mal? Nós queremos sempre contra-atacar pessoas, é marido, é esposa, é filho, que nós achamos que se nós não julgarmos, Deus também não vai julgar. Eu vou te falar, Deus é pai e Deus não é padrasto. Se levanta contra você, se levanta contra o próprio Deus. Deus não é como um pai que vê os filhos brigando e faz vista grossa. Ah não, eu amo mais o outro ali e deixa ele bater no fulano. Não, se eu se levanto contra o Wagner, estou errado, não me arrependo, Deus se levanta e fala: ó, rapaz, você vai se acertar. Mas se o Wagner se levanta contra mim e está errado e não se arrepende, Deus fala com ele: Wagner, você se acerta, eu vou ter que te disciplinar, mas do jeito dele. E do jeito dele não é pesando a mão. Lembre-se, é sempre vergonha e expor, não da pior maneira, colocando uma doença. Ah, o Wagner fez isso, aí Wagner roubou um negócio que vai perder a mão. Não, Deus tem os seus meios de tratar, mas Deus não é neutro. Quando se levanta contra o filho dele, se levanta contra você. De manhã eu falei algo que foi poderoso para os irmãos, porque quando eu converti no começo, eu sou meio judiado de lado e minha esposa é linda. Então eu tinha muito ciúme. Qualquer coisinha parece que ela, naquele tempo eu não tinha WhatsApp, então eu não mandava ela ligar o GPS, nem tirar foto, selfie onde ela estava. Se tivesse, acho que eu pediria. Mas você sabe, era naquele tempo ainda aquele celularzinho, apertava um monte de vezes para sair uma letra. Mas eu era muito ciumento. Eu falava: meu Deus, essa mulher linda aí, vai aparecer um doido aí, vai chegar no meu lugar. Mas você sabe que um dia a palavra entrou tão forte no meu coração, que Deus falou bem assim: antes de ser sua esposa, ela é minha filha. Se ela errar com você, ela está errando primeiro comigo. Se ela fizer contra você, primeiro ela está fazendo contra mim. Se eu não cuidar da sua casa, não é você que vai cuidar. Porque, irmão, você sabe, é que nem roubar. Para colocar a câmera, para colocar o que for, se for para fazer, faz. E eu entendi isso, eu falei: cara, é verdade.
Deus me ama e ama ela. Então, se ela fizer, é Deus que vai fazer com ela. É Deus que vai tratar se ela não se arrepender. Então, eu larguei essa preocupação. Amém? Amém. Os irmãos focados ali no fora, não tem problema não. Então, irmão, não viva nesse tormento. Eu vivi por muito tempo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai julgar? Será que Deus vai me contar? E fica procurando chifre na cabeça de cavalo em todas as áreas da vida. Não falo só do casamento. Na minha vida foi isso. E o dia que eu tive revelação, porque eu era doentio no ciúme, tinha medo, porque eu falei, uma dessa eu não vou acertar para você. Então eu ficava com medo. Mas o dia que eu entendi que o meu GPS é o Espírito Santo, é Ele que vai guardar, é Ele que vai cuidar, as coisas mudaram na minha vida. Porque Deus é Deus, Ele é Pai. Se fizer contra você, pode ficar tranquilo, Ele vai se levantar. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Não queira se defender, não queira a sua justiça. Todas as vezes que você quer a sua justiça, você faz como Caim, você se torna maligno. Você amargura tanto a ponto de querer matar. E se não matar de maneira física, você mata no coração. Só que quando você faz a sua justiça, Deus não pode fazer a dele. Não dá para dois fazer. Se você fizer, Ele não faz. Não sei o que você está passando na sua vida. O que eu sei é o seguinte: continue crendo no sangue. Continue crendo na fé da sua salvação, na obra do Calvário, na obra consumada. Se Deus te deu, pode ficar tranquilo. Deus vai guardar, Deus vai cuidar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e você vai orar ao Senhor. Ore dentro dessa palavra com o Senhor, fale com Ele. O Espírito Santo nos dê graça e não tornar a graça de Deus uma libertinagem. Começa a falar com Deus, começa a orar ao Senhor. Eu vou colocar um louvor em nome de Jesus. Pode falar com Ele. Libera a palavra da fé sobre Ele em nome de Jesus. Declara o poder, declare a unção do Senhor em nome de Jesus. Pode declarar. Ore, fale com o Senhor, querido. Não sei o que você está passando, mas não queira entender o que você está passando. Queira entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E o Senhor irá falar com você em nome de Jesus. E sai esse culto orando e fala: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. A minha vontade eu só tenho quebrado a cara, eu só tenho batido a cabeça. Chega de querer entender o que você está passando, o porquê você está passando. Entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Fale com Deus. Libera a palavra da fé.
agradecer. Nós queremos te louvar, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é luz. Sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Senhor, que nós venhamos crer nas tuas promessas, não ficar preocupados em entender o porquê está acontecendo, mas, Senhor, como responder para sair da tempestade e desfrutar da tua glória. Senhor, eu quero declarar uma noite abençoada para os meus irmãos, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de portas abertas, uma semana de respostas do seu amor, da sua graça. Eu creio, eu declaro, e eles irão testemunhar os feitos maravilhosos do Senhor, porque todos aqui são filhos e são filhos amados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmão? Uma salva de palmas para Jesus. Uma ótima noite a todos. Aleluia. Glória a Deus.